Estamos hablando sobre espiritualidad. El último domingo hablamos sobre la espiritualidad de Balaam. Era una espiritualidad contaminada, porque andava um pouco com Deus, um pouco com sua cabeça, e aí estava Balaam andando, não estava recto com Deus, não estava correcto nos caminhos de Deus. Então vimos como terminou muito mal, sim? Pero nosotros somos los que terminan bien, amén. Diga amén, hermano, diga terminamos bien em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Hoje eu quero ver com vocês a espiritualidade de Maria. Maria era uma jovem pequena, tinha aí no máximo, assim como 16 anos, máximo 18 anos, muito jovem, por lo tanto, muito mais nova que muitos de nós outros acá. E Maria foi uma muchacha que conheceu a Deus de maneira muito especial. E sabe, hermanos, ela é um padrão para nós outros, um padrão de fé. Amém? Então, se abram suas Bíblias aí em São Lucas, capítulo 1, versículo 26 hasta 50. Amém? Vamos a ler de 26 hasta 38. Aí estamos. Vamos todos, hermanos? Vamos ler isso todo. Echa las ganas para a leitura, hermanos. Vamos aí. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, y a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Mas ella, quando le vio, se turbou por sus palavras e pensava: que saludação será esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. Respondiendo, el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ela también ha concebido hijo en su viejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque no hay nadie imposible para Dios. Nada imposible. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conforme tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amén. Vamos a orar. Diga: Padre, habla con nosotros. Ahí está este texto, Señor. Habla con nosotros. Tú hiciste con María grandes cosas. Enséñanos cómo recibir tus grandes cosas. En nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Quero meditar com vocês um pouquinho sobre esta espiritualidade de Maria. Espiritualidade, hermanos, para quem não sabe o que é, parece um palavrão, espiritualidade. Que é isso? Espiritualidade é nosso relacionamento com Deus. É como nos relacionamos com Deus. ¿Sí? Entonces,
se nos relacionamos bem, temos uma boa espiritualidade. Se nos relacionamos mal ou menos, então se estamos assim. Se estamos frios com Deus e quase não nos relacionamos com Ele, então não passa nada. Amém? Isso é espiritualidade. É o quanto nos relacionamos com Deus. E hoje vamos ver como Maria se relacionava com Deus. Porque Maria foi uma tremenda mulher. E sabe, as coisas que estão escritas acá, não estão escritas para Maria, porque já se foi. Estão escritas para você e para mim. São princípios. E Deus quer nos falar hoje sobre estes princípios. A primeira coisa que quero falar com vocês é que espiritualidade vem da palavra de Deus. Para que você seja espiritual, você tem que ouvir a palavra de Deus. Mira que diz a Bíblia: um certo dia estava aí Maria, e um anjo chegou com uma palavra para ela. Aí você pode dizer: ai pastor, então como vou a ser espiritual como Maria? Pois Deus, o anjo não vem com uma palavra para mim e todo, e você pode dizer muita coisa, pero irmão, quero dizer-te, mira, o Espírito Santo já lhe deixou tanta palavra. Você sabia que essas palavras que estão escritas acá, todas são para você? Acá estão promessas, acá estão coisas que Deus quer fazer com você. Acá estão palavras que dizem quem você é para Deus. Aqui estão palavras que dizem quem Deus é para você. E acá há promessas, muitas promessas. Eu me acordo quando recebi a Jesus, eu não era cristiano, era um ateu que não creia que havia Deus, assim era eu. E me recuerdo que quando recebi a Jesus, eu tive esta ideia de começar a escrever as promessas de Deus para mim. E digo: quero saber o que Deus tem para mim. E comecei a escrever. E nem tampouco me acordo que fui escrevendo todo o que era general na Bíblia. Todas as promessas que são generais na Bíblia são para você. Há promessas que eram só para essas pessoas aí da Bíblia. E aí está bem claro. Pero todas as promessas que são generais na Bíblia é para você. Então eu comecei por Gênesis. Não cheguei todavia a terminar o livro de Gênesis, de tanta promessa que tinha. Eu digo: mira, são 66 livros. Se em Gênesis já tem tanta promessa, te imagina agora com todos os outros livros. Então, irmãos, quero dizer que há tanta palavra de Deus para você. Deus deu uma palavra para Maria, pero tem um livro todo para você. Todo este livro é para você. Não só uma palavra, há um livro todo. Um livro todo que Deus quer dar-te. Amém? Então, nossa espiritualidade começa quando temos uma palavra, quando vem uma palavra de Deus. E esta palavra que estou predicando hoje é uma palavra de Deus que está vindo para você. É uma palavra que está aqui escrita. Uma parte de todo isso que diz está vindo para você. Aí está a palavra de Deus. Então, tua espiritualidade pode começar hoje a subir de nível. Você pode tornar-se alguém espiritual como Maria. Amém? Então, vino um anjo para falar com ela. E a primeira coisa que disse está aí no versículo 28. Disse assim: e entrando o anjo donde ela estava, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Uau! Esta foi a primeira palavra que diz. A palavra começa nossa espiritualidade com quem Deus diz que somos. E esta palavra é para você hoje. Mira quem Deus está dizendo que você é. Porque, sabes, não se quedou aqui para contar uma história, se quedou aqui para dizer-te alguma coisa. E o que Deus está dizendo hoje é o que o anjo dijo, que está aí escrita: muito favorecido. A palavra de Deus hoje está dizendo a você que você é muito favorecido. E aí talvez você está pensando: pero não estou vendo nada, não estou percebendo nada. Como sou muito favorecido? Maria poderia talvez dizer o mesmo, porque estava aí, talvez nenhum anjo tinha aparecido para ela, então, hasta este tempo.
pero desde o princípio Deus estava favorecendo a ela. E sabe, você está aí hoje sentado aqui nesta igreja porque Deus está te favorecendo. Te imagina quanta gente está no hospital, quanta gente se quedou enfermo. Este ano que se passou, imagine quanta gente se morreu, já não está mais. E que passa com você? Está aqui com saúde, com seus filhos, é muito favorecido. Há favor de Deus sobre você, aunque não lo percibas. E vou dizer-te uma coisa mais: se Deus saca seu favor de sobre nós outros, aí os demônios vão a venir e vão a hacer todo o que querem com nós outros. ¿Sabe por que não lo hacen? Porque há favor de Deus sobre nós outros. Favor de Deus sobre nós outros. Amém? E ele diz: muito favorecida, el Senhor é contigo. Hermanos, muitas vezes estamos pensando, pero não me parece que o Senhor é comigo, porque estou aí, tanta coisa, me ocorre isso, me ocorre aquilo, para lá, tanta coisa. Hermanos, a Bíblia, se o Senhor não fuera contigo, não te creas como estaria tu vida. Você estaria muito mal. O Senhor está contigo e você é bendito. Isso é a Bíblia te dizendo. E sabes, há problema. Quando Deus nos disse quem somos, muitas vezes não lo creemos. Sabes por quê? Porque estamos vivendo em acordo com as circunstâncias, com as coisas que estão vivendo em nossa vida. Muitas vezes estamos dizendo assim: ai Senhor, onde está este homem que tem para mi esposo? Ai Senhor, e este trabalho, Senhor, para que pueda eu viver de uma maneira que você quer. Ai Senhor, como vou manter? Estamos dizendo tanta coisa, porque estamos, sabes o quê? Mirando as circunstâncias e não o que a palavra de Deus diz. Então, quando não entramos em lo que a palavra de Deus está dizendo, ¿sabe qué? La bendición não vem sobre nós outros. Vou dar-te um exemplo. Mira isso, sencillo para entender o que estou dizendo. Eu estou dizendo que há promessas, há bendições, pero quando você não entra nelas, quando você se queda pensando de você mesmo, ai, eu não sou favorecido, ai, Senhor não está comigo, porque se estivesse, seria todo diferente. Hermanos, vou dizer-te, é porque muitas vezes não deixamos que isto venga sobre nós outros. É porque não entramos. Falta fazer nossa parte nisso. Entenderam? Mira o exemplo que vou dar-lhes. Vamos a dizer que acá está lloviendo, muita lluvia, ¿sí? E eu estou com muita sede. Tenho aqui vaso em minhas manos. E a lluvia está caindo. E eu dizer, ai, Senhor. Pero sabes, pongo meu vaso para baixo. Quanta água vai quedar-se nele? Tenho que posicionar. Muitas vezes a bendição de Deus está aí, pero eu não estou posicionado. Eu estou para baixo e não se queda nada aí. Entenderam isso? Então, hermanos, a palavra, o que temos é posicionamento. ¿Sabe por quê? Porque a parte de Deus, hermanos, Deus já lo hizo. Ele já lo hizo. Jesucristo já morreu por você. Ai, pastor, eu penso que Deus não me ama. Pero como alguém que dá seu único filho para morrer por você não te ama? Como explica-me isso? ¿Hace sentido para você? Para mim não hace sentido. Se Deus não me amara, não ia dar seu único filho para morrer por mim. Se não te amara, Jesus não teria morrido por você. E Ele morreu por você. Entenderam? Então, muitas vezes nós somos bendecidos. O Senhor está com nós. Somos benditos. Pero sabes? Somos favorecidos. Pero sabes quê?
não creemos. E porque não creemos, não nos posicionamos. E porque não nos posicionamos, o que é de nós outros se vai, não se queda com nós outros. E nossa espiritualidade se vai para abaixo, porque aí estamos reclamando de Deus, estamos dizendo, ai, a coisa não passa, isso e aquilo, estamos sempre falando, pero não é que Deus não está haciendo. Cantamos ahorita mesmo, aunque não pueda ver, Deus está obrando, aun quando não vemos, aun quando não estamos creyendo, Ele está. Então, hermanos, a Bíblia diz lo que somos. A espiritualidade começa com creermos que Deus está dizendo a verdade. Eu quero fazer uma pergunta: você crê que Deus está dizendo a verdade? Claro que está, irmão. Deus não mente, não é mentiroso. Então, se Deus está dizendo que quem você é alguém que Deus está com você é bendito, Deus está a seu lado. Agora, ¿sabes quê? Temos que livrar-nos de las creencias que não nos deixam tomar posse, não nos deixam posicionarmos delante de Deus, porque muitas vezes crescemos, irmãos. ¿Sabe de onde vêm nossas crenças? Muitas vezes vêm de nosso papá, nossa mamá. Às vezes crescemos numa casa em que papá dizia: ah, niño, você não sabe nada, você é um burro, não presta, não serve para nada. E aí nascemos assim, e isso vai se quedando. E aí começamos a crer nisso. E depois, já não te gosto mais. Você, quisera que não houvera tenido você. ¿Sabes? Deixamos que esta crença entre acá. E depois, quando Deus nos habla, não podemos crer em Ele. Porque temos essas crenças que nos põem para baixo. E aí não podemos nem tampouco crer no que Deus disse. Então, esta tarde, hermanos, quero pedir-lhes, creiam em lo que Deus disse. Então, tu vida com Deus vai a melhorar, tu espiritualidade vai a subir. E você pode ser como Maria. Não há porquê que não seas como Maria. Você não é menos escorrida que Maria. Você não é menos escorrido que Maria. O mesmo sacrifício que foi feito por Maria, foi feito por você. Você sabia que Maria, a mamã de Jesus, foi salvada por el sacrifício de seu filho? O mesmo sacrifício. O mesmo Espírito Santo que vino e lhe cobriu com sua sombra. É o mesmo Espírito Santo que está sobre você. Lo mesmíssimo. Só que Maria creu. Maria creu. Então Deus disse quem somos nós outros. E sabes, não começa em nosso entendimento sim quando temos um encontro com Deus. Irmãos, muitas vezes temos muitos encontros com Deus e nem tampouco o vemos. Não entendemos que Deus está aí. Por exemplo, a semana passada eu tive um encontro poderoso com Deus. Eu estava manejando e tinha alguém ao meu lado. Eu estava aqui nesta linha, ele estava em minha esquerda e de repente este tipo acelerou um pouquinho e vum, em minha frente. E aí, sabe o que passou? Creio que se quedou confundido, se queria sair para a salida que tinha, ou não queria sair, e se quedou assim. Irmão, se não tivesse um ángel aí, eu teria acabado meu carro. Porque era em lá 75, estávamos andando depressa, estávamos correndo. Isso teria sido fatal. E talvez muito mais gente teria morrido aí. E eu pude sentir que Deus estava aí. E tive um encontro com Ele. E sabes? Eu disse, ai, que isso? E de imediato me viu na minha cabeça, vai a pensar a tonteria que isso este motorista? Ou vai a pensar a bendição que Deus te hizo? Qual de los dois? Muitas vezes estamos aí, estamos para chocar, uma coisa terrível está para ocorrer, Deus põe aí seu ángel, Deus faz uma intervenção e nós outros nos quedamos
dizendo malas palavras para esse tipo. E não vemos que Deus estuvo aí. E aí eu disse, olvídate desse tonto. Mi Deus é para ter minha atenção e não ele. E empecé a agradecer a Deus. E a dizer, Senhor, se não estuvieras comigo, tu estás comigo. Amém? Entenderam? Aunque não entendamos que Deus está com nós outros. É em la gracia de la nuestra espiritualidade tiene las raíces. Mira el versículo 30 que dice, entonces el ángel dijo a María, no temas porque has hallado gracia. Halló gracia. Hermanos, não é porque Maria lo merecia. Em termos de merecimento, Maria não tinha mais merecimento que você. Pero que é que Maria tinha? Hallado gracia. Encontrou gracia. Agora, irmãos, que é que tem que estar fazendo para encontrar algo? Procurando. Por isso é que Jesus disse, buscad e hallareis. Pedi e ser-vos-á dado. Batei e se abrirá. Então, muitas vezes não estamos fazendo nada. Então, nossa espiritualidade muitas vezes se queda assim, não temos experiências com Deus. Sabe por quê? Porque Deus está aí esperando. E Deus está dizendo, pida-me, dependa de mim. Quero mostrar-te quem eu sou para você. Quero mostrar-te quem tu eres para mim. Quero cuidar de você. Quero proteger-te. Quero bendecir-te. Pero muitas vezes não entendemos que Deus está por nós outros. E sabes, aí não temos experiência com Deus, e aí não entendemos, e aí isto é uma rueda viva que não sai de aí. Nos quedamos sempre na mesma maneira. Hoje por la manhã estava dizendo aí na igreja de la manhã que muitas vezes as pessoas não conseguem crer que Deus é o provedor. E contei uma experiência que eu tive há anos atrás. Quando vim aqui para Atlanta, eu estava vivendo por fé antes que plantara a igreja. E tinha um irmão ao lado de minha casa, uma outra casa que tenho aí em Cherokee County. Ele vivia aí, e era um americano, e era crente, e sempre tínhamos estudos bíblicos na casa dele, e sempre orávamos, pero ele era um crente que não creia. Era um crente que sabia que Deus existia, que Deus era bueno, pero não experimentava Deus. Aí você pode dizer, pastor, como pode ser crente sem crer? Crente é aquele que tem uma ideia de Deus, pero não experimenta Deus. Então é um crente que não crê, não experimenta Deus. E aí ele estava assim, sempre uma luta, e eu estava vivendo por fé. E esse tempo que eu estive vivendo por fé, não teria um trabalho, assim por 3 anos, não foi um ano. Eu vivi assim por 3 anos. Jamás atrasei um mortgage de minha casa. Jamás me quedei sem pagar a luz. Jamás me cortaram a água. Jamás me quedei sem pagar as coisas dos carros, os insurances dos carros, a seguridade dos carros. Jamás, e nada me faltou. E aí, então, eu estava falando com ele, e ele dizendo, ai, pastor, pero você é tão bendecido, pero não sei, eu não sei, estou aí com meu mortgage atrasado. E aí, estávamos em minha oficina, e eu entrei em meu computador e disse, aqui está minha conta, mira, já tenho o dinheiro, de aqui a 15 dias tenho que pagar meu mortgage, Deus me bendicionou, já. Eu não sei quem hizo o depósito em minha conta, porque eu sei minha conta, pero nada mais. E tem esse dinheiro, vino aí, apareceu aí, alguém depositou, eu não sei quem foi, e aí está, vou pagar meu mortgage, já está aí, ele pago, e vai sobrar ainda mais dinheiro. Ele disse, a hora para que você saiba que Deus é bueno com você, eu vou fazer uma coisa com você. Vou sacar meu dinheiro e vou pagar tu mortgage.
Então quero que você siga minha conta. Vou mostrar-te minha conta todos os dias. Mi mortgage vai vencer daqui a 15 dias. Paguei sua mortgage com o dinheiro que eu tinha para pagar o meu. E me quedei assim. Uma semana depois, estávamos orando e todos os dias orávamos aí. E eu abria minha conta, não tinha nada, não tinha nada, não tinha nada. Um dia, uma semana depois, abri minha conta e aí estava 2 vezes mais que eu tinha donado para ele. 2 vezes mais. E ele mirou em la conta e disse: wait a minute. E ele agarrou uma lapicera aí, uma pluma, e hizo la cuenta. Usted me dio eso. Eso que está en tu cuenta es exactamente el doble de lo que pagó en mi mortgage. Y tenía ahí uns centavos incluso. Era el doble. Eu disse: mira, tiene que creer que Deus é tu provedor. Porque essas crenças que temos em nossa cabeça, que não são de Deus, nos seguram para não ter experiências com Deus. Não conseguimos, não deixamos. Deus quer hacerlo, pero nosotros não creemos. Nosotros não deixamos hacer. ¿Entenderam? Então isso é terrível. É terrível. Então, mira, a espiritualidade tem raízes em la gracia. Sabe, Deus não vai bendecir-te porque você é bueno. Eu não sou bueno, você não é bueno. Segundo a Bíblia, não há justo, não há sequer. Diz aí em Romanos. Sabe por que Deus nos bendice? Por la gracia. Gracia é favor que uno não merece. Imerecido. Isso é graça. E Deus nos bendice por este favor. Porque é Deus gracioso. E às vezes temos Deus gracioso, que é nosso Deus, pero não experimentamos sua graça. ¿Sabe por quê? Porque não deixamos. Porque não nos posicionamos delante dele. Então, a verdadeira espiritualidade vem da graça. Não é difícil, irmãos. Não é terrível, não é complicado, não é. E sabe o que hace? Mira, aí Maria, então o anjo disse: vai a ter hijo. E Maria disse: wait a minute. Ela não estava casada, vivendo com José, estava prometida a José, era novia de José. Não sei como diz isso em espanhol, novia. Antes que se case, quando põe o anillo, antes de casar, prometida, não casada. Então ele disse: mira, eu sou virgem, não vou a ter sexo com homens, e como vou me quedar embarazada? Não é possível. Hermanos, lo que Deus quer que você e eu haga é o mesmo que Deus quiso fazer com Maria. Deus quer trabalhar em você e em mim, em las possibilidades de Ele, não em nossas possibilidades. Para Maria era impossível, pero para Deus nada é impossível. Diz aí a palavra, porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Diz aí a palavra. Então, nós temos que entrar em las possibilidades de Deus. Hermano, quero fazer uma pergunta para você. É muito séria. Eu não vou. Você é o único que pode responder para você. Responda para você mesmo. Não necessita responder para mim. Eu tenho que responder para mim. Você tem que responder para você. Em las possibilidades de quem você está vivendo? Em las tuyas ou em las de Deus? Se estamos vivendo em nossas possibilidades, irmãos, ai. Em minhas possibilidades, não posso fazer com que filito de cabelo meu se quede aí. Vai a cair. Não posso impedir isso. E se eu puder, me creia, já estava impedindo, porque já está caindo bastante. Pero não puedo, nem tampouco unosito, não puedo. Pero as possibilidades de Deus é infinita. Não há
que Dios no puede hacer. Dios tiene todo el poder. Dios sabe todas las cosas. Amén. Dios está en todos los lugares. No hay como Dios no hacerlo. Tenemos que andar en las posibilidades de Dios. La espiritualidad de María era así. Ella andó en las posibilidades de Dios, no en las suyas. Porque el ángel dice: hey, vai a tener un hijo, vai a llamarse Jesús. Y ella dice: ay, no es posible eso. Y ahí el ángel dice: para Dios no hay imposibles. Cuando andamos en las posibilidades de Dios, no hay imposibles. Pastor, es que usted no sabe, mi vida está muy complicada, pastor. Está difícil, pastor. Claro, está andando en tus posibilidades. ¿Qué tal si cambiara hoy y empieza a andar en las posibilidades de Dios? Experimentar las cosas de Dios. Dejar que Dios lo haga. No es que no vaya a hacer nada, es que tiene que hacer lo que Dios te dice y no lo que viene en tu cabeza. Tiene que creer no lo que está en tu cabeza, pero lo que Dios dice. Entonces el ángel abre para María y María dice: imposible creer en eso, porque soy virgen, no voy a hacer tontería. Entonces, ¿cómo voy a ser mamá? Pero, ¿sabes? Dios le explicó. Y mira que Dios dijo para ella. Dios dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo puede ser esto? Respondió el ángel: el Espíritu Santo vendrá sobre usted y el poder del Altísimo te encubrirá con su sombra. Y María siguió no entendiendo nada. ¿Sabe por qué? Porque en ese tiempo, hoy, la revelación de Dios es progresiva. Vamos entendendo. En ese tiempo, ellos no entendían el Espíritu Santo. No tenían esa revelación que usted y yo tenemos hoy. No es que el Espíritu Santo no estaba ahí estaba, está escrito ahí. Pero eles não tinham essa ideia de Espírito Santo. Espírito Santo, quem é esse? Espírito Santo. Quando Deus libera a palavra, temos que sair de nossa cabeça e entrar na cabeça de Deus. Porque sabe o que impide de que as coisas de Deus ocorram comigo e com você? É que Deus nos diz a palavra e nos quedamos acá em nossa cabeça. Não é possível. Não é possível, não posso ser mamá, sem isso, não é natural. Claro que não é natural, pero Deus é Deus que hace as coisas sobrenaturais. Oh, aleluya. E agora mira, hermano, então Deus falou para ela por este ángel e ele vai dizendo: e aqui Elizabeth, tu pariente, que em sua viejez jamais pudo ter hijos e agora está com hijo, com 6 meses em seu vientre. E ele disse: sim, pero ela era casada e eu não sou. Isso é o que passa com nós outros. Empezamos a dar excusas quando Deus diz as coisas. Empezamos a mirar mais em las impossibilidades humanas de que em las possibilidades de Deus. E quando enfocamos nossos olhos em las impossibilidades humanas, hermanos, ¿sabe o que passa? Perdimos las de Deus. Se vão. Porque isso é o que a Bíblia chama incredulidade. Incredulidade. E o anjo diz: porque para com Deus não há impossíveis. Então Maria, diga comigo, entonces. Não, assim não, hermanos, vamos aí, é poderosa essa palavra. Entonces, Maria, pero agora quero que ponga tu nome. Ok, vou mostrar como se queda isso, ponendo tu nome. Vou ler para você. Mira, escucha. Entonces Juan dijo: he aquí el siervo del Señor, hágase comigo conforme tu palavra. Uau! Vamos a ler assim? Você põe tu nome, sim? Vamos a ler, aí está em la pantalla o texto. Entonces, ponga tu nome. Entonces Juan dijo: he aquí el siervo del Señor, hágase
comigo conforme tu palavra. Irmãos, essa é uma decisão tremenda. Sabe por quê? Você disse, se pode pensar assim, ai, pois Maria, que bendição, Maria, iba a ser mamá del Salvador, el Espírito. Ah, é? Pero sabe como eram as coisas no tempo que Maria vivia? Se uma muchacha que estava prometida para alguém se quedava embarazada, sabe o que passava? Le apedreavam, le matavam. Então você está pensando que foi sencillo para Maria? Estava ponendo sua vida em risco. Poderia ser apedreada, hasta a morte. Então ela disse, então, cumpra em mim, haga em mim segundo tu palavra. Não sei como vai ser isso, não sei o que passará, não sei. E José vai dizer, hijo não é meu, porque eu sei que eu não tive sexo com ela, então não pode ser meu. E de hecho passou isso. Porque quando Maria se quedou embaraçada, sabe que José começou a pensar? Começou a pensar em deixá-la secretamente. Huir, cambiar de cidade, sair de Atlanta e ir para Nova York, por assim dizer. Vou a huir, me vou de aqui. E sabe por quê? A Bíblia diz que ele começou a pensar em sair secretamente, sem dizer nada para nadie. E sabes, era homem segundo o coração de Deus este homem. Oh, se todos os homens aqui fueran como José. Sabe por quê? Porque era creyente. Ele ia sair sem dizer nada a nadie. E todos iam a pensar, este tipo José la embarazou e huyó, se foi. La dejó la pobrecita embarazada ahí. Y es lo que estaba pensando. Pero para Dios nada es imposible. Dios necesitaba un papá para su hijo. Porque hijos tienen que tener papás. ¿Sabe lo que es la cosa terrible de hoy? Es que la mayoría de los niños no tienen papás. Tienen, claro, senão no estarían ahí. Pero tienen papás que no están presentes. São papás que não têm atenção para eles, não têm tempo para eles, não les educam. E aí quando saem com seus filhos, vão a passear na casa de um amigo, ele faz todas as tonterias e diz, niño, não tem educação. Claro que não tem, não lhe deu, não lhe educou. Aí quando sai, se envergüenza na casa dos outros. É assim que passa. Então, mira, José queria deixá-lo. O mesmo ángel vino e disse, José, não temas receber Maria, não saiu por aí, ela não é qualquer uma, não saiu por aí. Maria é o que está em ela, é de Deus. E José era creyente, porque te imaginas que se disseram a você que está casado, estava viajando por um ano, há um ano, e quando chega, quanto tempo demora para nascer um filho? 9 meses, e você estava um ano fora. E quando viene, tu esposa está embarazada. E aí te diz, oh, este foi Deus. ¿Ah? Ou és creyente e conheces tu esposa que és creyente, ou vai a deixá-la. Pero quando somos creyentes, temos revelação de Deus. Sabemos em nosso coração lo que Deus está dizendo. E a bendição de José foi educar seu filho. Já pensou que bendição se Deus pudera poner el hijo de él en tu hogar para que lo educara? Jesús en tu casa para que lo tuviera y lo educara. Usted no tiene Jesús ahí. Ah, pero usted tiene María, usted tiene Heidi, usted tiene Hailey, usted tiene... E assim vai por aí. Quem pensa que são esses niños? De Deus. E muitas vezes não temos a coisa na cabeça que são de Deus e educamos como se foram de Deus. E vamos terminar isso, irmão,
porque estamos falando da espiritualidade, de ter experiências com Deus, de sair de nossa cabeça e entrar na cabeça de Deus, de deixar de viver em nossas possibilidades e viver nas possibilidades de Deus, de encontrar graça, pero não la buscamos. Como vamos encontrar? Não podemos. A outra coisa que quero dizer a vocês, que quando começamos a viver de esta maneira, sabe o que passa? Nuestro conhecimento de Deus aumenta. E quando aumenta nosso conhecimento de Deus, aumenta nossa espiritualidade. Quanto mais conhecemos a Deus, mais nos tornamos espirituais. E mira Maria. Então Maria sale e diz: eu quero ver isso de Elizabeth. E quando chega aí para ver, toc, 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 na porta, pam, pam. E aí sale Elizabeth e ela mira, estava com uma pança assim desse tamanho, 6 meses. E ela era grande. E ela lo mira. E sabe o que diz a palavra de Deus? Quando mira a Elizabeth, mira o que passa aqui, vou ler para você. E aconteceu que quando oyó Elizabeth a saudação de Maria, a criatura em seu vientre, João Bautista, saltou de alegria. E Elizabeth foi llena do Espírito Santo. Irmãos, já pensou você? Vai a ver tu amigo que há tempo que não lo vê. E aí quando entra em tu casa, você faz uma saudação para ele. E o Espírito Santo viene e lo llena. Solamente com tu presença. Assim é que Deus quer que você seja. Porque se você se torna lleno do Espírito Santo, quando você entra em um lugar, sabe o que passa? Os demônios não podem estar aí. A Bíblia diz que Jesus chegou aí um sítio e os demônios começaram a gritar: Hijo de Deus, que viniste atormentarmos antes da hora. E assim tem que ser com nós outros quando chegamos. Não passou muitas vezes isso em minha vida, pero por lo menos uma vez passou. Eu me acordo, eu tinha echado fora um demônio aí que estava em minha família, e estávamos em um culto como esse em Brasil, eu estava predicando, e aí uma prima minha caiu aí, possuída. Eles levaram para a oficina, e eu disse: bom, vou terminar, depois vou ver aí que se passa com esse demônio. E aí me cheguei para a oficina, e quando pisei assim para entrar, havia aí um sofá, e ela estava por detrás, caída, não podia ver-me, nem saber que eu estava aí. O demônio gritou de lá: oh não, você outra vez. Eu disse: ok, já me conhece, já sabe que vai ter que sair daí. Eu já tinha expulsado este demônio outra vez, e ele já me conhecia. Irmãos, quando você é conhecido no cielo, você também é conhecido no inferno. Quando você chega, os demônios têm que sair. Se há um mau ambiente aí, você entra, você traz a presença que tem com você. Por isso é que Deus quer que sejamos llenos do Espírito Santo, para que quando entremos em um lugar, isto cambia a atmosfera do lugar, se cambia. Tremendo isso é com Maria. Isso Deus quer que ocorra com você, quando estamos bem com Deus, quando conhecemos a Deus. Então se saltou. E aí disse a palavra, e Maria então, Elizabeth disse então no 45, bem-aventurado la que creyó. 45, por favor, vamos a ler todos aí, porque você pensa: pero Deus escolheu Maria. Que é que a Bíblia está ensinando aí? E bem-aventurada la que creyó, porque se não houvera creído, Jesus não estaria em seu vientre. Hermanos, ¿sabe o que impide a bendição para nós outros? A falta de creermos. ¿Sabe por que não nos tornamos bem-aventurados? Porque não creemos.
bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Hermanos, si usted cree, Dios hace cumplir lo que dijo para usted. No hay infierno, no hay demonios, no hay hombres, no hay circunstancias que puedan impedir que se cumpla en tu vida cuando usted cree. Tu fe te hace bienaventurado. Assim es que es, en nombre de Jesús. Bienaventurado. Tu fe te hace así. Aleluya. Yo te llamo, yo hago un reto con usted, hermano, hermana. Vamos a creer más. Cuando Dios nos dice, cuando leemos la palabra, vamos a creer. Vamos a creer. Y mira, entonces, ¿sabes que empieza a ocurrir ahí? Entonces María dijo, mira que dijo ella, engrandece mi alma al Señor. Mi alma, mi mente, mis emociones, mi conocimiento. Porque antes yo creí, pero ahora yo sé que Jesús, que Dios habló, está aquí, porque ya llenó María com o Espírito Santo. Eu sei que o mesmo Espírito Santo que vino sobre mim llenou Maria, llenou Elizabeth, digo. E assim Maria estava então dizendo assim: minha alma engrandece ao Senhor, mis emoções, mi razão, mis decisões engrandece ao Senhor. E agora mira o outro, o próximo, por favor, 48. E mi espírito, diga comigo, e mi espírito se regocija em Deus mi Salvador. Não só tu cabeça, pero tu espírito. Se regocija, alegria. ¿Sabe lo que é alegria? É fruto do Espírito Santo que é produzido em tu espírito. Aí vai para frente, que diz el 48. Porque ha mirado em la bajeza de tu sierva. ¿Piensa que era grande? No. Los humildes serán exaltados, pero los que se exaltan serán humillados. Ela se humilhou. Pois é aqui que desde agora me dirán bienaventurada las generaciones. E não só es usted, Elizabeth. Todas as generações vão chamar-me assim. Em outras palavras, mi nombre fue escrito ahí para las generaciones leerem lo que Dios hizo en mí. Tu nombre, Dios quiere escribir tu nombre para que las generaciones lean lo que Dios está haciendo en usted. Pero ¿cómo Dios va a escribir tu nombre si usted no le cree para que le haga algo en usted? No puede. Vamos para frente. Estamos terminando aí. ¿Por qué? Vamos todos. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. Diga comigo, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Y hermanos, este poderoso que María está hablando, está ahí mirándote y diciendo, quiero hacerte grandes cosas, mi hijo. Quiero hacerte grandes cosas en usted, mi hija. Yo quiero hacerte grandes cosas. Déjame hacerte grandes cosas. Crea en mi palabra que yo quiero hacer grandes cosas. Y ahí cuando usted lo cree, usted va a decir, santo es su nombre. Que tremendo. 50, por favor, el próximo. Y su misericordia es de generación en generación a los que lo temen. Si usted teme al Señor, la misericordia de Él va a encontrar tu generación, tus hijos, tus nietos. Amén. Vamos para frente. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbos en el pensamiento de sus corazones. Aquellos que pensaban que era alguna cosa, Dios le echó fuera, los esparció. Amén. Vamos para frente. Quitó de los tronos los poderosos y exaltó los humildes.
¿Sabe o que María está diciendo, hermanos? ¿Usted está entendiendo lo que María quer dizer aí? Não creio, vou explicar-te. Maria estava embarazada de um rei e ela não tinha trono, nem José tinha trono. Então, quitou de los tronos poderosos e exaltou los humildes. Quer dizer, não tinha trono eu, pero agora vou a ser mamá de um rei e vou a estar com ele no trono. ¿Sabia que su destino é o trono? Deus quer ter você com ele. Diz a Bíblia que quando ele vier, vai hacer-nos assentar em tronos e vamos a juzgar as nações. Está escrito aí no Apocalipse. Ele quer te poner sentado em lo trono, hermano. E sabes, desde agora lo quer hacerlo, porque trono quer dizer um lugar de autoridade. E sabe o que Jesus hizo com você? Você é discípulo dele. Então ele disse: toda autoridade me ha sido dada em los cielos e na terra. Agora ide com minha autoridade, claro. Por isso disse toda autoridade antes. Me foi dada em los cielos, agora ide com minha autoridade. Você pode ir com sua autoridade. Irmãos, quando sai de casa por la mañana, você pode sair com a autoridade de Deus. Então as coisas vão ser hechas conforme a autoridade de Deus, não conforme a tua autoridade, que não é nada. E sabes, a Bíblia diz que nós outros somos reis e sacerdotes. E reinaremos. Quando as coisas não saem bem, podemos governar. ¿Sabe o que é governar? É decidir o que será hecho. Esse é governo. Não, isso não está bem. Para agora. ¿Entenderam? Vamos aí mais um. Los hambrientos colmó de bienes y los ricos envió vacíos. ¿Tiene hambre de Dios, hermano? La Biblia dice: bienaventurados los que tienen sed y hambre de Dios, porque serán fartos, porque serán llenos. ¿Tiene sed? Aleluia. E a Bíblia sigue dizendo. E sabe, isso foi um canto que Maria compôs, porque nesse tempo esse é conhecido como o cântico de Maria. El Magnificat é o nome dele, que magnifica, que glorifica a Deus. Que canto tem, meu irmão, minha irmã? Pastor, é que não sei cantar. Não estou falando desse canto que você sabe cantar. Estou falando deste canto que por lo que Deus hace em tu vida sale de tu espírito. É deste canto que estou falando. Talvez Maria jamás tuviera cantado antes, por agora cantou. Que canto temos em nossas bocas, hermanos? Muitas vezes temos este canto de reclamação. Ai, não está bueno isso. Ai, não me quero isso. Ai, não me passa bem isso. Sempre assim. Pero Deus quer poner um novo cântico. Deus quer llenar sua boca com um novo cântico. Salmo 40 diz que Deus me sacou de uma lama, de um lodo, me puso meus pés sobre a roca e puso um novo cântico em meus lábios. Deus quer ser assim com você. Hermanos, esta história de Maria está aqui, sabe por quê? Porque Deus está fazendo um reto para que você seja como Maria. E você pode ser como Maria, se lo quer, porque a graça de Deus está aí, porque Deus quer bendecir-te, porque Deus está buscando a alguém que tenha o temor de Ele em seu coração para bendecir. Amém?